A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe um ótimo dia de bênção, de vitória para todos. A paz do Senhor Jesus. Hoje, 2 do mês de junho, do mês 6, louvado seja Deus, de 2023. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não a meta na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. E então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, e dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei-o, tomei o cinto do lugar aonde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. E então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muitas soberbas de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra ou as minhas palavras, que caminham segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega ao lombo do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me sereis por povo, nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes as palavras: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e der-te ao não sabemos-nos muito bem que todo jarro se encherá de vinho. Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra e os reis que se assentam no trono de Davi, e os sacerdotes e os profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Amém, amados e amadas, louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Abençoa teu povo, abençoa cada vida, onde esta mensagem chegar. Que vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, sejam tocadas pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 13. A Bíblia nos fala sobre a amizade de Deus. Quando eu falo sobre a amizade de Deus, estou dizendo que aquele cinto de linho era um cinto muito caro. Não era um cinto fácil de encontrar em qualquer lugar por qualquer preço. Era caríssimo o cinto. Era um cinto que aquele cinto só era usado pelo sacerdote, pelo profeta, e era colocado em volta da sua cintura, simbolizando a aliança de Deus com Judá, com Israel.
Mas Judá ou Israel já estava tomando caminhos diferentes dos caminhos que Deus tinha mandado eles seguirem. Israel, a soberba, entrou no coração e começou a se voltar para ídolos, e isto, o versículo 10 vai começar a nos mostrar, 10 a seguir. E quando isto aconteceu, Israel estava virando as costas para Deus, estava abandonando o Senhor que o resgatou de todas as jornadas que eles tinham vivido, tanto no Egito, como também período babilônico, que estava prestes a acontecer, e como outras batalhas que viveram e que Deus estava dando livramento. Israel, ele está totalmente distante dos propósitos de Deus. Deus deu livramento no deserto, Deus deu livramento no Egito, Deus deu livramento aos babilônicos, Deus deu livramento em toda a jornada, Deus livrou o seu povo. Deus abriu o caminho no Mar Vermelho. Esse povo tinha uma história para contar sobre as coisas que Deus tinha realizado, que Deus tinha feito. Mas mesmo assim é como se não tivesse lembrado de todas as coisas que Deus tinha feito a favor deles, os bens que Deus tinha feito a favor deles, todo o bem que o Senhor tinha feito. É como se Israel não se lembrasse. E aqui Deus chama Jeremias, no capítulo 13 de Jeremias, e manda Jeremias se levantar como profeta e conhecido na sua época. Alguém deveria ver que Jeremias estaria com um cinto sobre os lombos. A amizade representada entre Deus e o povo estaria ali fixo, estaria ali permanente, estaria com o povo. Porque Jeremias, estando no meio deles e trazendo consigo aquele cinto de linho, representava que Deus, o Deus próprio, estaria com eles, com Israel. Mas Deus vai fazer algo ali, intermédio de Jeremias. Deus vai dizer: Jeremias, levanta-te. Levanta, Jeremias, e vai aonde eu te mandar. Vai, sai depressa, Jeremias. Levanta-te e compra um cinto de linho. Compra, é caro, eu sei, mas compra. Compra e põe sobre os teus lombos esse cinto de linho. A Bíblia diz que Deus dá ordem a Jeremias, para Jeremias não pôr o cinto em água, para não molhar aquele cinto. Porque tudo que o cinto iria passar, tudo que a amizade iria ali sofrer, viver, seria uma permissão de Deus. Ou seja, Israel estava nas mãos de Deus, mas Israel achava que Deus não estava com domínio sobre eles. E o texto nos diz que Deus, ele manda Jeremias comprar aquele cinto, e aquele cinto, por representar a própria amizade de Deus, vai ter também a simbologia do próprio Israel, da própria vida de Israel. Quem era Israel? Aquele cinto vai ter esta simbologia para aquele povo. Mas o que o texto vai nos dizer é que Deus vai dizer para Jeremias comprar o cinto e não pôr o cinto em água para não molhar o cinto. E também para aquele cinto ser ali, estar com Jeremias, porque chegaria o tempo que Deus tiraria e levaria o cinto para longe. Enquanto o cinto estivesse com o profeta e o cinto estivesse intacto, estivesse sem estar apodrecido, representa a amizade de Deus intacta com o povo, a aliança de Deus intacta com o povo, sem estar quebrado. Mas Deus agora ele observa e diz: Jeremias, já tem um tempo, o cinto já está um bom tempo contigo, Jeremias, então levanta agora e leva até perto ali do rio Eufrates.
e esconde ali o cinto, cava um lugar e esconde na fenda de uma rocha, esconde ali. Jeremias se levanta. A primeira vez Deus disse: levanta-te, vai e compra. E a segunda vez o cinto já com ele, Deus disse: levanta-te e leva o cinto e cava um lugar na fenda de uma rocha e esconde. Jeremias se dispôs para fazer a vontade de Deus. Ele se levanta e vai no propósito de cumprir a ordem do Senhor, de cumprir a ordem de Deus, de cumprir o que Deus estava pedindo para ele fazer. Ele levanta e vai até ao Eufrates, vai até junto às umas rochas que ali tinha em volta. E ali ele começa a cavar e esconde o cinto. Jeremias tem a ordem dada por Deus para voltar e ele volta. A Bíblia diz que não passando muito tempo, Deus diz: Jeremias, levanta-te, vai lá e pega o cinto. Pega aquele cinto, Jeremias. Jeremias, ele se dispõe e vai fazer a vontade de Deus. Isto era Jeremias obedecendo ao Senhor. E o cinto, a aliança de Deus que se quebrou quando Israel abandonou ao Senhor, abandonou a Deus. E a palavra do Senhor claramente vai nos mostrar, nos dizer que Jeremias, quando ele chega na fenda da rocha e ele começa a cavar para pegar o cinto, ele fica espantado com o que ele vê. Ele esconde um cinto novo, um cinto intacto, um cinto perfeito. Mas quando ele vai buscar o cinto, segundo a ordem de Deus, o cinto não estava mais intacto, não estava mais perfeito, não estava mais o cinto da mesma forma quando Jeremias comprou, o cinto já estava apodrecido. O que representa ali entre Deus e o cinto e Jeremias é que Deus está mostrando para o profeta que a aliança que Israel tinha com o Senhor, Israel quebrou a aliança. A aliança que Israel tinha com Deus, Israel quebrou. E por ele quebrar esta aliança, Deus, ele agora traz uma simbologia e o cinto será esta simbologia. O cinto espodrece. E quando o cinto espodrece, Jeremias, ele cava e pega aquele cinto. A Bíblia diz que o cinto estava podre, que para nada servia. Vamos para o texto, Jeremias capítulo 13, versículo 8. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Como aquele cinto apodreceu e estava podre, que para nada mais prestava, nem mais para ser utilizado sob os lombos do homem. Deus disse: Jeremias, assim também eu farei apodrecer a soberba de Judá e muitas outras pessoas que têm soberba e que está no meio de Jerusalém. O que Deus está tentando mostrar no texto aqui é que o povo estava no deserto, vivendo uma vida deserta, uma vida de podridão. E Deus precisava mostrar a Jeremias o porquê Deus estava abandonando aquele povo, porque eles tinham abandonado a Deus primeiro, entende? Quando eles tinham no coração o propósito de estar em busca, em adoração a Deus, a aliança continuava. O sacerdote, o profeta, tinha um cinto em volta dos seus lombos. Mas quando o povo se afasta de Deus e desiste de Deus, Deus, ele por sua vez, o próprio Deus, mostra como está a vida daquele povo. Sabe o que acontece aqui? Tem pessoas que no físico, fisicamente, nós não conseguimos ver literalmente como é que está a sua vida espiritual.
Muitas das vezes a vida espiritual de tal pessoa está podre, apodreceu que nem o cinto de linho, da forma que estava Israel, Judá. E Deus, para poder nos mostrar que o que está oculto, ele revela aos seus pequeninos, aos seus profetas. Deus, ele revelou a Jeremias a condição que estava o povo, a vida que o povo estava, a maneira que o povo estava sobrevivendo, vivendo a vida de podridão. E isso, a palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus, ele mostra para Jeremias fazer ali a compra de um cinto, esconder o cinto e depois ir buscar este cinto. E o cinto já não prestava mais para nada. Sabe, o que Deus aqui nos diz no texto é que tem pessoas que estão com esta mesma situação, vivendo da mesma forma que Judá, da mesma forma que Israel, como aquele cinto de linho, que está bom por um breve tempo, e também, da mesma forma, por um breve tempo, acaba apodrecendo. O texto diz, no versículo 7 de Jeremias 13, fui ao Eufrate, cavei e tomei o cinto do lugar aonde escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Olha só, o cinto não prestava mais para nada, porque estava apodrecido. E tem muitas pessoas que estão desta mesma forma, tem pessoas que vivem desta mesma forma. Está distante de Deus, está longe de Deus há muito tempo, está com a vida apodrecida. Deus, nestes últimos dias, está levantando profetas para poder mostrar verdadeiramente como é que está o oculto da vida de cada pessoa. O texto diz que então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muitas soberbas de Jerusalém. Olha, a soberba de Judá e as muitas soberbas de Jerusalém. Deus, ele diz, está vendo o cinto, Jeremias? O cinto apodreceu, não é isso? Escondeu e ficou podre, não é isso? Israel está escondido de mim, está longe de mim, da minha presença. E por causa disso, Israel está como se tivesse sepultado, como se tivesse, da mesma forma que você cavou um lugar e ali escondeu o cinto, Israel próprio tem cavado lugares e tem se escondido da minha presença. Então, Jeremias, eu farei que a soberba de Judá e de Jerusalém, de muitos de Jerusalém, apodreça como apodreceu este cinto. Deus, mais uma vez, nos mostra que ele tem poder e autoridade sobre a humanidade. Deus, mais uma vez, nos mostra que ele tem poder e autoridade sobre todos os seres humanos. Amém? Deus tem o poder. E aqui o texto diz, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Versículo 10 diz isso, que o povo ele tinha um coração maligno e que não inclinava os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Era um povo de coração duro, de coração maligno, voltado para o mal. E por isso Deus, ele diz que da mesma forma que o cinto apodreceu, Deus faria com que aquele povo, a sua soberba, a sua falta de Deus em sua vida, a sua falta de ouvir, de querer ouvir a palavra de Deus, Deus faria por causa destas coisas e por ter se inclinado diante de ídolos, de imagens,
Deus disse que faria que aquele povo fosse que nem aquele cinto que apodreceu e que para nada mais prestava. E o versículo 11 vai dizer: porque como o cinto se apegou aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo, nome, louvor, glória, mas não deram ouvidos. Olha só o que Deus está dizendo, que o cinto, que aquele povo, que por como um cinto se apegava aos lombos, como um cinto se apegava aos lombos do sacerdote, do profeta, assim Deus fez que aquele povo se achegasse a ele. Deus fez que aquele povo fosse louvor, fosse para a glória dele, fosse para a honra dele, fosse para a alegria de Deus, fosse para Deus olhar para aquele povo e se alegrar ao olhar para eles. Mas a Bíblia diz: mas este povo não deram ouvido à minha voz, não deram ouvido à minha palavra. Por causa que não deram ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, Deus ele manda um outro recado por Jeremias, e isto no versículo 12 a seguir. Pelo que diz-lhe estas palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e deste algo não sabemos-nos muito bem que todo jarro se encherá de vinho. Aqui quando Deus, no versículo 12, ele diz que todo jarro se encherá de vinho, está fazendo outra simbologia para Israel, que Israel, ele poderia se encher de vinho, todo jarro, mas Deus usa Jeremias e diz: mas não sabereis se certamente serão todos, porque nem todos vão querer dar ouvido ou ouvidos à voz do Senhor. E por isso foi que Deus mandou juízo pela própria palavra liberada pela boca de Jeremias. Amém? Versículo 13. Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis que se assentar no trono de Davi, e os sacerdotes, os profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Deus, ele promete no texto que o povo seria embriagado, iria se encher da embriaguez de Deus. Deus iria embriagar a todos eles. Iria mostrar até aqueles que estariam sob o trono de Davi, que Deus é aquele que tem poder e autoridade sobre toda a humanidade. Amém? Como Deus tem poder e autoridade sobre todos, lembre-se, Deus tem poder sobre a tua vida. Deus vai te mostrar como está o oculto da vida de muitas pessoas. Tem pessoas que o oculto, aleluia, só Deus sabe. Então Deus vai te mostrar, para mostrar para você se aquela pessoa verdadeiramente está vivendo uma amizade com Deus ou não. Amém? Louvado seja Deus. Deus aplique esta palavra no teu coração, na tua alma. No versículo 13 a seguir, Deus promete dizendo: mas tu dizes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e os reis que se assenta no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Então Deus, ele faz este apelo imediato a Jeremias, para Jeremias impressionar o povo e dizer ao povo o que estava no coração de Deus. Era um apelo que Deus, ele falava com muita urgência, que o povo deveria se apressar e parar para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor.